Olá, tudo bem? Aqui é Pai Rafael, do terreiro de Umbanda Caboclo Flecheiro das Sete Flechas, e estamos aqui no ar com mais um Pude Ler, Conversa no Axé. E hoje, com uma convidada mais que especial, ela que é psicóloga, doutora em Ciências e Tecnologia, mãe, mulher, Simone Urnal Bonfilho. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bom, tudo bem, pai. Eu queria lhe dizer uma coisa. Para mim é uma honra muito grande desse estudo da mente, desse estudo sobre a saúde da mente, da alma, né? Que vem curando tantas e tantas pessoas. E para começar, eu queria te perguntar, quando é que você descobriu, teve essa vocação, esse chamado à psicologia? Como é que foi? Até mesmo porque tem muitas pessoas hoje que entendem isso, mas não compreendem como é que isso iniciou, né? Como é que inicia, o que foi com você? Então, bastante interessante, pai. Esse chamado da psicologia surgiu uma pergunta que eu tive de uma tia quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos. E ela me perguntou assim: o que tu quer ser quando crescer? Eu disse para ela: psicóloga. E eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Simplesmente saiu da minha boca. Minha mãe me olhou, porque era uma profissão que ainda era muito nova, né? Vamos pensar lá em 1970 e alguma coisinha, né? E era uma profissão muito nova, tinha muita psiquiatria dentro da medicina, mas psicologia era uma profissão nova ainda. Na região que eu morava não existia psicologia, a não ser na capital, né, em Porto Alegre. Mas a partir dali, para mim, já estava definido, que era psicologia. E eu nunca questionei, eu nunca me perguntei se seria uma outra profissão. No decorrer da formação lá de ensino médio, nós tínhamos duas opções. Ou ia para o ensino técnico ou para o magistério. E eu, vindo de uma família de professores, fui para o magistério. E dentro do magistério, me incomodava muito a dificuldade de aprendizagem dos alunos, me incomodava muito o porquê que não aprende, e porquê que não gosta da escola, e porquê que tem problemas em casa. Qual a relação da dificuldade de aprendizagem do aluno, do comportamento do aluno, com aquela avó que faleceu, com aquela mãe que se separou, com aquele pai que era alcoolista. E ali o incômodo foi aumentando cada vez mais. E daí não me vi de outro modo, a não ser sair da formação de ensino médio e já buscar e ingressar para a psicologia. Tive um grande susto quando eu cheguei no curso, porque eu não sabia que eu ia ter que lidar com anatomia, trabalhar no corpo das pessoas que tinham falecido, que estavam ali se dedicando, dando o seu corpo para ser estudado. Mas a vontade de fazer psicologia, de conhecer essa mente, de entender esse comportamento, de compreender como é que é o funcionamento do cérebro, do corpo, da mente, me fez ultrapassar o meu maior medo, que era de pessoas falecidas. Olha só. Então, ali que Foi um chamado, uma vocação, mesmo que não tenha uma explicação. Não foi, porque muitas vezes a própria escolha da profissão ela se dá em cima daquilo que é de família, que vem alguém. A minha mãe era psicóloga, meu pai era psicólogo, e acaba escolhendo essa. E foi uma questão mesmo de um chamado dentro da mais pureza que tinha do teu ser, que era. Sim, aquela pergunta bem que comum que as tias fazem, né? O que tu vai ser quando crescer? E eu larguei aquilo. Todo mundo é médico, e aquilo ficou tão estabelecido que ninguém na minha família, nem minha mãe, nem minhas irmãs, nunca disseram, mas por que psicologia? Porque, na verdade, nem eu entendia muito bem por que psicologia. Imagina, nós estamos falando de 70... 72, 73, vamos dizer. O preconceito, digamos, instaurado nessa época quanto à questão... que é exatamente disso que a gente vai falar, nessa época era muito maior do que hoje em dia, né? Hoje nós temos preconceitos ainda, pai Rafael, em relação à psicoterapia, mas está muito mais aberto. Mas naquela época era coisa de gente louca. E era uma profissão, não, você não vai ganhar dinheiro, porque o psiquiatra tinha o poder do diagnóstico, da medicação. E ainda assim visto muito com muitas ressalvas, né? Muitas ressalvas. Porque, até mesmo, se eu não me engano, eu estava lendo que a psicologia ela vem do grego,
que o significado é psicologia, que significa o estudo da alma. Exatamente. Olha o quanto que isso é profundo, né? Então, digamos que a própria psicologia estudou a tua alma e fez com que você se tornasse psicóloga. Exato. Eu acho que esse chamado tem muita relação também com a transcendência que a nossa alma tem, né? Porque dentro da psicologia, na minha abordagem especificamente, eu trabalho muito com os meus alunos, né? Sou ali professora universitária também. Essa questão de o que transcende o comportamento, o que transcende o pensamento, né? O que transcende a minha necessidade, a minha vontade, o meu desejo. Tem algo que transcende a tudo isso. E essa alma ela é repleta dessa transcendência. E dentro da física quântica a gente vai falar de energia, energia cósmica, energia de transferência, energia de reflexo, de espelho dentro da física. Dentro da ciência é o que te move, é o que te gera, é o que te mobiliza. E dentro da espiritualidade é a tua fé e a tua crença. Então tudo isso emerge para um tripé que é a transcendência. Ele é muito mais complexo do que escutar uma história, do que escutar um ponto de vista. Ela é um estudo imersivo dentro da capacidade neural, da capacidade espiritual do próprio cliente, né? E falando dentro da abordagem, eu sei que dentro da psicologia existem diversas abordagens. E você é gestáltica. Gestalterapia, então. Gestalterapia. Isso, pai. Conta pra gente um pouquinho como é que é, o que é essa abordagem, como é que ela aplica. Para aqueles que estão começando, que querem ter esse caminho, o que é a abordagem Gestalt? Então, assim, antes de falar da Gestalt, eu preciso falar das abordagens que iniciaram a psicologia. A psicologia, ela se desconecta da medicina, né, porque a psiquiatria tem relação com a medicina. E a psicologia é uma ciência que sai da medicina, mas ela continua numa área médica, né? E ela iniciou com a psicanálise de Freud, que é o que a grande maioria das pessoas conhecem, né? Muito voltada ainda para a área médica, porque precisava naquele momento olhar para o sujeito num viés da medicina para ter sustentabilidade científica, né? Porque naquela época só a medicina que era ciência. Então a psicologia, o Freud meio que traz um pouco dessa visão da medicina, então as patologias, os complexos, tudo isso vem para dar um suporte. Em contraponto a essa visão médica de diagnóstico, vem a comportamental. E a comportamental ela vai olhar para o sujeito no seu comportamento, na sua atitude. E a comportamental vem muito forte, com uma importância muito grande da psicologia, porque ela começa a fazer estudos e medições. Então, ela transforma a psicologia em ciência por meio da pesquisa. E essa pesquisa muito de observação, muito de contagem, de uma metodologia que comprovava que aquela ciência era verdadeira, certo? Então, nós tínhamos ali psicologia... Deixou de ser um achismo direto para começar a ser científico real. Isso. Então, a comportamental tem essa grande importância, porque ela diz assim, não, isso aqui é ciência. Ela prova cientificamente que a psicologia é ciência. Daí, pai Rafael, a Simonia aqui, na gestalterapia, busca uma abordagem que vem justamente na contradição da psicanálise da comportamental. Então, a Gestalt vem romper esse paradigma de que é isso medicina, é isso contagem. Então, a Gestalt vem num contraponto total e diz assim, escuta aqui, tem muito mais do ser humano do que a doença e os complexos e o comportamento. A doença e o complexo tem um viés de olhar, o comportamento tem outro viés de olhar, mas tem muito mais do que isso. Então, a Gestalt vem nesse contraponto e traz para a psicologia algo que essas duas abordagens não se atinham muito, ou melhor, não estudavam muito, né? Que é justamente essa transcendência. Então, a Gestalt vai buscar, nas abordagens humanistas, essa visão de homem eminentemente bom, um homem bom, mas principalmente no existencialismo,
o que você faz diante daquilo que você escolhe. E começa a responsabilizar esse sujeito, essa pessoa, por aquilo que ela escolhe. Nossa, então a gente está falando de um rompimento de fato, de barreiras que existiam de uma maneira cirúrgica, mas ao mesmo tempo abrupta, né? Porque a gente está falando entre uma psicologia que ela é de comportamento, né? Que ali também traz a questão da psicopatologia, quando a gente vai começar a falar um pouquinho mais além sobre isso, mas ela vem falar sobre a responsabilidade das escolhas. Dessa busca do existencialismo, que era uma filosofia da época. Juntamente com o existencialismo, a Gestalt vai buscar a fenomenologia. Então a gente começa a estudar fenômenos do homem, fenômenos do sujeito. E o que é um fenômeno? É tudo que ele percebe, é tudo que ele sente, é tudo que ele vê, é tudo que ele deseja, é tudo que ele se comporta e é tudo que ele tem. Daí o Peirce, que é o pai da gestalterapia, vai buscar uma coisa além de tudo isso, porque parece que faltava ainda para ele algo que está faltando aqui alguma coisa. E ele vai para o Zen Budismo. Então, no Zen Budismo, a gente tem essa perspectiva, essa percepção daquilo que transcende, que está aqui dentro de mim, ou ser psicóloga, e que ninguém explica. É a Simone respondendo a tia. Exato. Então, essa transcendência que vem do Zen Budismo traz essa coisa da percepção aguçada, daquela intuiçãozinha. Eu acho que eu preciso ir por aqui. Mas foi em função do quê? Então, nós vamos buscar entender também isso. Nossa. Então, essa abordagem ela vai olhar o sujeito muito além da sua doença, muito além daquilo que ela usa como justificativa. Não, é porque meu pai me bateu quando pequena. E daí isso é o motivo. É o motivo. Muito além do, é porque mandaram eu ir por ali. Então vai olhar esse sujeito daí... Ou é o certo caminhar por aqui porque todo mundo caminha. Todo mundo caminha por aqui e a Gestalt vai dizer assim, então caminhe por lá. Então esse movimento que foi um contrário a tudo isso, até hoje incomoda muito essa ciência. Então muitas vezes causa inclusive incômodo para a família de quem está se tratando. Porque essa pessoa fica muito diferente. Eu não tinha pensado por essa... Ela começa a fazer escolhas diferentes. Ela começa a dizer não. Ela começa a dizer sim para coisas que ela não dizia. Ela começa a pensar coisas que ela não pensava. E daí, às vezes, eu ouço assim, no consultório. Minha mulher não tá gostando dessa terapia não, Simone. Né? Ou meu esposo não tá achando meio estranho isso aqui. Tá dizendo para mim que eu tô muito estranha. A minha mãe não quer mais que eu venha pra terapia, Simone. Por quê? Porque causa uma reverberação na família e na sociedade. Então, a Gestalt nunca vai olhar o sujeito por ele só. Nós vamos olhar o biopsicoemocional, mas a gente vai olhar ele no micro, macro e mesosistema. Então, a família, micro, né? Macro, aqui a escola, o bairro, a cidade. Né? Daí, país, mundo. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao que acontece no mundo. A gente tem que estar alerta com o que acontece no mundo, porque aquilo que acontece no mundo interfere a essência desse ser. Com certeza. Quanto de tempo que essas pessoas, como nós tivemos agora os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, você é do Rio Grande do Sul, né? O quanto de tempo que vai levar, não para reconstruir as casas, não para limpar as ruas, mas o quanto de tempo que isso vai reverberar internamente sobre aquilo, porque a maior é sobre aquilo que se perdeu. Porque não se perdeu apenas a casa que se reconstrói, se perdeu a história de como foi construída aquela primeira casa, com todos os seus... com toda a história, a riqueza de detalhes, de pormenores, né? E sem falar do medo, sem falar da angústia da água sem chegando, falar das mortes físicas, das perdas materiais, e vamos pensar assim, né? A gente banaliza a perda material, mas a perda material não pode ser banalizada. Se por acaso esse quadro aqui para ti tivesse sido uma herança da tua avó,
né? E a água destruiu. Exato, Né? exato, Então, exato. qual o significado dessa perda? Porque não é o quadrinho, não é o símbolo que está nele, é aquela situação na qual a tua avó entregou para você, te disse aquelas palavras, Exato. né? E te deu algo que para ela era riquíssimo. Então, essa perda precisa ser enlutada. E daí, na nossa sociedade, não existe permissão para o luto. Infelizmente. Né? O ciclo. E o luto de ciclo também. O luto da perda de um trabalho, o luto da perda de um ambiente religioso, o luto do fechamento de ciclo com uma relação. Isso não é nos dado permissão. Então, a Geshe vai olhar isso como um momento que precisa muita transcendência, muita sensibilidade, porque a pessoa precisa enlutar para depois lutar, né? Porque a vida é isso também. Ela é um ciclo, ela precisa terminar um ciclo para iniciar o outro. E hoje a sociedade como um todo, ela acaba atropelando esses ciclos, né? Tu não tem tempo, é justamente isso que você está falando. Porque não é dado permissão. Olha só. Então, a permissão que o outro, a permissão que eu me dou, não é o outro, né? A permissão que eu me dou é importante. Às vezes a gente aprende isso em processo de psicoterapia. Foi visto que no mundo, entre 2022 e 2023, houve 700 mil mortes causadas por suicídio em decorrência da depressão. Um dado mais tão interessante quanto, não é mais, porque isso não é nem interessante, eu acho que até diminuir isso, né? Eu não colocaria interessante, mas importante. No Brasil, nesse mesmo período, foram constatadas 14 mil mortes por suicídio. Isso dá em base de 38 mortes por dia. Se nós colocarmos que a gente tem 24 horas num dia, nós estamos falando aí em termos de 35 a 37 minutos, a cada 35 a 37 minutos uma pessoa está morrendo, está se suicidando por conta de questões depressivas, por conta de questões de doença real. O que era tido tanto tempo atrás, tanto não é tão pouco tempo atrás, como... Porque eu acho que a questão da psicologia, a questão da saúde mental, ela foi muito colocada entre dois polos em que não tinha o próprio paciente direitos. Por exemplo, era frescura, levanta porque isso é frescura. Vai arrumar o que fazer, vai lavar uma louça. Porque vai arrumar um trabalho. Né? Então, ou era frescura ou era loucura. Não, aquele ali nem vai porque é doido. Aquela pessoa é louca. Né? Então, assim, mas a gente está falando de dados. A gente está falando de uma morte a cada 37 minutos, mais ou menos. É uma pessoa que, enquanto nós estamos aqui fazendo esse podcast, alguém está tirando a vida por conta de questões que a ele se deixa de fazer sentido a vida. Por conta de simplesmente não ter esse apoio, esse amparo. Eu sei que antes era um pouco diferente. Antes era pior, porque se tinha um olhar mais de preconceito. Mas hoje, vendo toda essa situação, ainda falta muito, né? A saúde mental é uma questão muito séria na saúde ainda. É um problema de saúde público, né? É um problema. Com certeza. Mas muitas vezes, Pai Rafael, ainda se preconiza a medicamentalização dessa pessoa em detrimento da psicoterapia. Né? Então, se a gente for ver, tem muito mais psiquiatras contratados pelo governo para o atendimento do que psicólogos para fazer esse entrecruzamento. Então, para o senhor ter uma ideia, em 95, 96, quando eu me formei lá no século passado, eu tinha um paciente que fazia um acompanhamento com um psiquiatra. 95, 96 foi ontem. Isso. Vamos começar por aí, porque daí a gente já começa a falar. Vamos continuar. Então, esse paciente, ele fazia um acompanhamento com o psiquiatra. E eu liguei para a secretária do psiquiatra que eu gostaria de conversar com ele. Né? Ele tinha um diagnóstico de
transtorno obsessivo compulsivo e depressão, uma coisa nesse sentido, assim, pelo que eu me lembro. Bem, eu fiquei mais ou menos uns 30 dias ligando semanalmente, tentando um agendamento com o psiquiatra, até que a secretária do me disse assim, olha, você pode agendar um horário, a consulta é tanto, daí você fala com o psiquiatra. Então, eu tinha que pagar uma consulta para ir conversar sobre o meu paciente. Não. E assim eu fiz, porque era uma questão de eu entender o que estava acontecendo. E ele ficou extremamente incomodado com a minha visita. Me deu pouquíssimas informações, me tratou muito mal. Hoje nós temos já um outro comportamento do psiquiatra, do neurologista. Eles buscam a gente como suporte. Então, dá medicação, porque sim, a doença mental é uma questão medicamentosa muitas vezes, Sim. não todas. Por uma questão de funcionamento, falta serotonina, noradrenalina, o nosso corpo não produz, o cérebro não está em funcionamento ok. Agora, o processo de psicoterapia faz com que esse sujeito compreenda como é que é isso para ele. Então vamos pegar aí, por exemplo, algo que é muito comum hoje, muito simples, que é o TDAH, certo? Bem, o TDAH, há alguns anos atrás, foi super diagnosticado para muitas crianças. E hoje a gente tem tido uma recorrência muito grande de diagnósticos de TDAH com adultos que não foram diagnosticados. E esses adultos foram tidos como preguiçosos, incapazes, burro não, porque são extremamente inteligentes, mas displicentes na escola, displicentes na sociedade. Que eu fui diagnosticado com TDAH, mas eu não sei agora. Com tudo isso, já não sei mais. Extremamente inteligentes. Não, mas uma incapacidade de ação, muitas vezes. Então, muita procrastinação, muito esquecimento. Então, veja bem, né? Lá no passado, Ritalina, para as crianças se concentrar, papapá. O adulto que não teve oportunidade de um diagnóstico, o adulto que não foi olhado deste modo, ele foi sobrevivendo a isso. E ele foi se adaptando. Porque nós somos seres adaptáveis. Sim. Se me falta um braço, eu dou um jeito. Se me falta capacidade de compreensão, eu dou um jeito. Eu pergunto lá no Google como é que é. Eu pergunto no chat GPT como é que é. Ok. Só que esse adulto é um adulto que passou muito tempo e passa muito tempo sentindo menos-valia, sentindo que não é capaz, comparado ao outro que é burro, comparado ao outro que não tem a mesma capacidade, então não serve. E todo esse sentimento de menos-valia, que só esse exemplo que eu estou dando, de pessoas sente, já é um salto para depressão e para ansiedade. Então, aí, junta tudo isso. Bom, daí não dou certo com o namorado, daí eu não dou certo no trabalho, não dou certo com a minha mãe, daí eu não dou certo lá na minha igreja, daí eu não dou certo, aqui tá ruim. Me diz o que sustenta esse sujeito, senão o embotamento da sua mente, senão uma depressão, senão um suicídio. E aí a questão que justamente a questão da psiquiatria, ela tem que caminhar junto com a psicologia. Sim. Porém, eu preciso, medicamentosamente falando, né? Eu não sou médico e também não estou aqui eu estou vendo o meu ponto de vista, que é como de político, médico, e todo mundo tem um pouco, Sim. né? Eu não estou aqui para dizer ao contrário. Mas eu vejo dentro da tua fala, que é algo que me faz muito sentido, que o medicamento ele serve para auxiliar e manter aquela pessoa ali em capacidade para se ter a própria questão da psicologia e ela começar a compreender sobre ela. E aí... Esse medicamento dá sustentação biológica. Todo o resto... Fez todo sentido. É isso. Todo o resto vem a psicologia para essa pessoa aprender a se conhecer, reaprender a funcionar. Então eu ouço assim de pacientes que se tratam, né, com
com medicação e fazem terapia. Eu ouço deles assim, tão estranho, Simone. Aconteceu tal coisa e eu resolvi tal jeito. Meu Deus, que estranho, nem parece eu. Eu digo para ele assim, isso é você. Tratado. Se antes tu levava 3 horas para fazer um projeto para tua empresa, e agora tu resolve isso em 1 hora, e junto com essa 1 hora, escrevendo o projeto, tu resolve outras coisas da tua volta, é porque agora o teu corpo funciona num equilíbrio em função da medicação e você já consegue entender as tuas demandas. Então, isso é você. Então, as pessoas sentem estranheza de dar conta, porque até hoje, 40 e poucos anos, que é o caso desse paciente, nunca conseguiu. Então, ele não era... Não viveu durante... Nunca viveu isso. Olha só. Então, veja que isso a importância. É extremamente importante. Agora, o que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado também, Pai Rafael, é o excesso de diagnóstico que nós estamos tendo também, porque me parece que agora está muito fácil, assim, CID tal, e toca ficha. Você tem tal e... E que não é bem assim também, tá? Então, tem muita gente se intitulando ansiosa, que não é ansiosa, depressiva, que não é depressiva, porque tem muito também diagnóstico vindo do TikTok, do Instagram, sabe, Pai Rafael? Então, bastante. O diagnóstico TikTok, assim, tá muito complicado, muito complexo. Muito por conta de divulgar conhecimento, sim, entendo, acho que é importante a gente divulgar conhecimento. Mas a gente precisa do profissional. Mas a gente precisa ter cautela, porque se eu pegar hoje, eu costumo dizer isso para meus alunos lá da psicopatologia, né? Vamos pegar o DSM e vamos começar a folhear. Eu faço esse exercício em sala de aula. Vamos pegar o DSM e vamos folhear. O que é DSM? Desculpa. É o manual, é o manual de doenças mentais mundial. Então, todo mundo se baseia nesse DSM. Por esse DSM. Isso. Então, eu levo para a sala e vamos folhear. E lá tem 500 e poucas páginas, né? Desculpa, só uma pergunta agora que me veio aqui e eu gostaria de fazer. Você falou sobre a questão do diagnóstico TikTok, diagnóstico Google, diagnóstico, sim, enfim, né? Eu queria só que você contasse só em tempo de sala de aula que você tem estudando, não lecionando. Tá, estudando. Tá querendo saber do meu currículo? Tá. Por favor. Então tá. Eu fiz o magistério, ensino médio. Daí logo depois do magistério eu fiz uma especialização em pré-escola, que agora é educação infantil, tá? Daí em 91 eu entrei na faculdade. Daí, concomitante à faculdade, ali no último ano da faculdade, 1 ano e meio antes de finalizar a faculdade, eu iniciei uma pós-graduação em psicopedagogia. Porque eu estava trabalhando com a implantação da faculdade da terceira idade, aqui na Univale, e eu precisava de uma pós para poder ser contratada pela Univale depois que eu me formasse. Então, 1 ano e meio antes de finalizar a faculdade, junto com o nascimento de filho, eu comecei essa pós-graduação. Logo depois dessa pós-graduação, eu fiz um mestrado em educação. Daí, depois do mestrado em educação, eu fiz mais uma pós-graduação em educação superior. E daí, depois eu fiz o doutorado. E junto disso, cursos menores daí, né? Cursos de 6 meses, 1 ano. Mas só na tua carreira, para você hoje poder falar que hoje existe muitos alunos de TikTok, quanto tempo você estudou para poder se basear em falar com uma pessoa, conhecer, a dar um diagnóstico a essa pessoa? Formada de 95 até agora. Aí, contando. Eu me formei em 95, vamos dizer lá, 5 anos antes eu estava estudando, então 90. Né? Então, de 1990 a 2024. Eu nunca parei de estudar. Eu sei disso. Eu vou lhe dizer uma coisa. É isso que gera tantos problemas na questão de saúde, na questão de tantas... Eu acho que podemos colocar quase que toda a totalidade das profissões. A diminuição do intelecto,
que é essa questão de buscar, de estar estudando, de estar em busca desse conhecimento para cada vez ser um profissional melhor e se atentar a pessoas que acham que sabem alguma coisa ou que colocam ali e isso se torna uma verdade absoluta. E causa muitos problemas, né? Eu acho que essa é a grande parte dessas causas de problemas, o agravamento dos próprios, é esse achismo. Né? É porque a partir do momento que eu abro o DSM, eu olho no TikTok lá, que eu tenho 6 itens dos 10, né? Porque o DSM tem essas classificações. Eu tenho 6 itens dos 10 dizendo que eu sou depressiva, ou que eu sou ansiosa, ou que eu sou... que eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, que eu sou borderline, ou agora na moda tá o... Como é que é o nome da cabeça tá na moda agora? Só um pouquinho de lembrar... Bipolaridade. Todo mundo é bipolar porque responde grosseiramente. Voltou a moda, então. Voltou. Tá. Bem, a partir do momento que eu olho lá, dos 10 itens de bipolaridade, 6 eu tenho, eu sou bipolar. E daí eu começo a agir como bipolar. E daí eu começo a me autorizar a ser bipolar. Daí eu começo a comunicar para todo mundo, e essas pessoas que vivem comigo têm que entender que você é bipolar. Tem que aceitar, tem que compreender e ainda passar a mão na minha cabeça, viu? Porque eu sou bipolar, afinal de contas. Então, a Gestalt daí vai dizer assim... Vira quase que um sarampo. Vira quase que um sarampo. E daí vai contagiando. Não, virou. Já virou. Então, aí que eu costumo dizer assim, que eu tenho muito medo do diagnóstico, porque às vezes o diagnóstico ele serve como uma muleta, como justificativa, como desculpa, para eu ficar nesse lugar que tem uma autora da Gestalt que diz assim, o lugar do quentinho do cocô. A Foucault-Mitchell é maravilhosa. A Foucault-Mitchell é maravilhosa quando ela diz, o paciente está no quentinho do cocô. O que significa isso? Tá ruim, tá fedorento, tá desconfortável, mas tá quentinho. Mas tá quentinho. Entendi. Né? Então, a partir do momento que tá quentinho, eu sei que tá ruim, eu fico aqui. Daí vamos falar lá das relações abusivas, vamos falar lá dos lugares, das relações que são doentes. Tá ruim, mas tá bom, tá bom. Mas tá quentinho, pelo menos tá quentinho. Tá? É horrível me relacionar com essa pessoa, eu viver nesse lugar, mas eu ganho café quente. Né? Mas pelo menos eu posso ter o título. É horrível trabalhar nesse lugar. Mas aqui eu tenho plaquinha na minha mesa de doutora. O que eu vou fazer, né? O que as pessoas vão dizer de mim se eu sair desse emprego, se eu estar ou deixar de estar. É impressionante como... É lógico, dizer que tudo faz sentido é chover no molhado, né? Mas é impressionante quanto isso esclarece, de fato, algumas questões a nós, a mim, quanto pessoa, porque uma questão eu vejo de fora, eu tentar entender, outra coisa eu ter essa explicação e faz todo sentido. Até compartilhando contigo, eu fui muito resistente à questão de cuidados, enfim, porque a gente sempre se acha que nunca é nada e sempre deixa para depois, e fui procurar e tive realmente uma questão de diagnóstico de TDAH, não tem questão de tomar medicamento, essas coisas todas, mas para mim foi importante saber que eu não sou aquilo que eu achava que era. Né? Mas também eu não utilizo como muleta o fato de ser. Eu acho que essa é a grande conotação que tem que se ter justamente esse cuidado. E aí entra a questão de acompanhamento profissional, psicológico, para que se possa ter esse auxílio. Né? E para ultrapassar os próprios limites, né? Porque, na verdade, toda doença mental ela nos limita de algum modo, principalmente quando a gente compreende ou a gente olha ela como um limitador. Então, eu costumo dizer assim para os meus pacientes, né? Eu tenho uma paciente que tem bipolaridade. Então, quando ela está em mania, por exemplo, ela está comprando e que ela está excitadíssima e está super bem, está feliz, nem precisa mais de terapia. Né? Então, eu digo para ela assim, olha só, observa bem como você está, observa muito bem, com muito cuidado como você está. Porque a sensação de sou infalível não é equilíbrio. Então, sempre
o psicólogo nesse lugar vai estar, né? Nessa coisa de observe, veja. Porque a pessoa, quando está super excitada, no caso da bipolaridade, ela tem uma sensação de que ela não precisa de nada de ninguém. Ela acha que ela vai precisar quando ela está depressiva. A cura até o dia 10. Isso, né? Até o dia 10, dia 5 é o dia 10. Exato, depois... exatamente. Do mesmo modo é o ansioso, né? A pessoa que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ela tem picos também de extrema felicidade, e ela tem picos de não acreditar em si e achar que ela é nada. E ali também precisa olhar, mas não é para olhar só quando ela se acha nada, tem que olhar quando ela está se achando tudo. Porque o equilíbrio do sujeito está justamente na sustentação desse tripé, né? O meu corpo, o meu biológico, o meu físico, o meu emocional e o meu espiritual, pensando em transcendência, não necessariamente religião. Mas sim, a religião também sustenta e muito as pessoas. E não importa qual religião, se é o Zen budismo, se é catolicismo, se é umbanda, se é evangelho, não importa. Importa é o que dá sustentação no momento em que a pessoa olha para trás, olha para os lados e se percebe não tendo ninguém. Então, ali a religião sustenta. Então, o psicólogo tem que tomar cuidado para não ser preconceituoso. E, pelo contrário... E é uma pergunta que eu vou fazer. Transitar em todas as religiões, porque eu transitei. Todas, eu fui em todas, para entender como é que é essa egrégora, como é que é esse rito, como é que funciona, como é que é a relação da pessoa, do diligente, ou do padre, ou do pastor, com a palavra, junto com a pessoa. Eu transitei em tudo isso, porque se um paciente meu vem e diz assim, Simone, eu sou, sei lá, do candomblé, e daí ele vai me contar alguma coisa, eu não vou entender nada do que ele está dizendo, porque eu nunca fui. Eu não sei como funciona. Eu não sei que hierarquia é essa, eu não sei que rito é esse, eu não sei qual é o valor disso. Então, eu preciso compreender. Eu não tenho obrigação de saber todas as profissões. Eu não estou aqui numa máquina também. Não tem nem como, né? E daí eu pergunto, né? Então, como é que é isso para ti na tua profissão? Como é que... Daí, ok. Agora, as coisas que sustentam o tripé, então eu preciso saber de corpo. Eu preciso saber de biológico, preciso saber de funcionamento neurológico, preciso saber de funcionamento biológico, de alimentação, do exercício físico, eu preciso saber disso. Eu preciso dominar o emocional. Então, eu tenho que conhecer o DSM. Eu posso não utilizá-lo como via de regra, mas eu sou obrigada a conhecer. Eu vou lá folhear, porque são 200 e poucas páginas. Eu vou lá folhear para buscar, para entender, para estudar aquele caso daquele paciente, porque eu não sou obrigada a saber tudo decor. E não sei. Não sei. Tá, eu vou lá olhar, eu vou lá estudar, mas eu preciso também saber do espiritual. Porque daí, com esse tripé me sustentando como profissional, eu consigo fazer com que o sujeito também olhe para isso. E ele pode ser ateu e gnóstico, mas ele tem transcendência. Então é no meio da transcendência, por meio da transcendência, que a gente vai trabalhar também. Olha, e era isso que eu ia te perguntar, até já estava preparando isso. Aqui em casa, muitas vezes a gente diz que é uma casa de acolhimento, né? Porque ele sempre vem, quase que 80%, se não mais, das pessoas, elas vêm com algum tipo de trauma, algum tipo de problema, seja da parte familiar, seja da parte emocional, né? Enfim, e eu vejo que a gente necessita muito da psicologia como uma base, um suporte para poder também estar auxiliando
essa pessoa, esse que se torna um filho de santo, que se torna lá na frente um próprio sacerdote, ou apenas um pai, uma mãe de família, enfim, independente daquilo que se torna, daquilo que vai ser, mas que naquele momento se precisa ter essa base, esse suporte, esse apoio. E dentro desse apoio é imprescindível, ao meu ver, que muitas vezes se utilize não só da espiritualidade, mas também da psicologia, para que a pessoa entenda essa transcendência da forma que você está falando. Uhum. Né? E dentro do consultório, você respondeu a pergunta que eu ia fazer, que é justamente isso, que também muitas vezes, claro que não é todos, né? Uhum. Não estamos falando generalizando, porque Sim. muitos não têm essa riqueza de detalhes que você nos trouxe. Né? Mas aí é pessoal, de cada qual, né? Uhum. Porque eu já tive pessoas que vieram aqui e disseram que o próprio profissional disse que era para sair. Que que o profissional disse que era para procurar uma outra religião. Uhum. Existe o próprio preconceito, ele é velado, mas ele é muito explícito, né? Uhum. Então, assim, mas eu acredito que seja isso também. Da mesma forma que eu preciso desse suporte psicológico, mas muitas vezes o profissional que ali está precisa entender a ansiedade que aquela pessoa possui, pelo conhecimento, dentro da sua doutrina, não falando aqui da Umbanda, nem do Candomblé, nem da catolicismo, enfim, de qualquer doutrina ou dádiva que ela tem religiosa. Porque a religião também é um grande suporte à questão física e mental das pessoas, né? Sim. Então isso eu acho que é muito importante. E vendo hoje dentro de um outro viés, que é a facilidade, né? Bom, nós estamos aqui falando há um tempo, né, dentro de uma facilidade. Uhum. Que em 90 você teve que, em 95 você teve que pagar uma consulta para falar com. Sim. Né? Uhum. Então, essa facilidade, o quanto que essas tecnologias hoje. Eu me lembro, sabe, doutora, que ali, eu sou de 84. Então, a minha infância foi de cartinhas e bilhetinhos. Sim. Então, a gente colocava um bilhetinho no portão do amigo dizendo: a gente está lá no campinho da rua de baixo e para lá. Era assim que funcionava. E hoje a gente vê com o amadurecimento ou a regressão, né? a progressão tecnológica, mas a regressão intelectual, muitas vezes dita, o quanto que isso hoje impacta dentro dos consultórios. Isso não impacta somente nos consultórios, mas na educação também, tá, Rafael? Então, a gente tem, eu vou te falar um pouquinho do que a gente tem vivido, né? O que eu tenho vivido lá na universidade, de uma dificuldade muito grande de muitos alunos, principalmente do ano passado para cá, que são os filhos da Covid, que a gente chama, né? Então, durante aquele período da Covid, as crianças, os adolescentes tiveram aulas take home, online, alguns nem isso, já iam buscar na escola os seus afazeres, né? E não tiveram essa formação, essa ligação com o professor e com o conhecimento, e foi muito facilitado o uso dos trabalhos prontos, da tecnologia para entrega de trabalhos. Então, a gente tem agora adultos jovens com muita facilidade, muita dificuldade de leitura, interpretação e análise, porque eles não leem. Então, lá no meu doutorado, o meu orientador dizia assim: Simone, existe uma diferença entre conhecimento e informação. O conhecimento a gente adquire lendo livros, discutindo assuntos, indo para a aula e discutindo com o professor a respeito de algum conceito, de alguma realidade. E informação é quando a gente rola o dedinho, né? Eu sou para de Então hoje, se eu entrego, por exemplo, um artigo, né, para uma turma de 10 laudas, 10 páginas, 12 páginas, meu prof, enlouqueceu? Nossa. Só que o TCC eles vão escrever com 20, né? E as revistas com maior qualificação não admitem artigos menos de 25 páginas.
E nós estamos falando de profissionais que vão estar no campo. Exato. E isso não acontece só na psicologia, isso acontece geral. Em todos os cursos, em todas as universidades, não é na minha. Então, a minha tese foi sobre isso, né? Sobre a educação científica e tecnológica. Então, o quanto que a tecnologia auxilia, e sim, muito, muito, né? A gente consegue ter as informações rapidamente. A gente consegue acessar o irmão que mora na China, o amigo de infância que mora lá no outro estado. Eu atendo por videoconferência pacientes meus antigos que foram embora do Brasil. Sim, auxilia. Mas não somente isso. Então a gente tem que buscar também esse gap que existe entre o que é real e o que está no imaginário da internet. Porque também a tecnologia está adoecendo muitas pessoas. Inclusive, esse DSM revisado do ano passado incluiu a dependência por tecnologia como uma doença mental. E isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Tem pessoas que não dormem sem o celular estar perto. Tem pessoas que não conseguem ficar sem o celular junto. Dependentes, como é um adicto em crack, em bebida, ou em cigarro, ou em maconha. E a dificuldade é de entendimento disso, né? Dessa dependência, dessa escravidão, né? Isso se torna uma questão... E isso intelectualmente é um horror. Né? É um horror por quê? Porque eu não fico mais preparada para falar sobre um assunto porque eu não tenho conhecimento suficiente. Então vamos pensar assim, os meus alunos lá de TCC, eles têm que escrever um artigo de no máximo 20 laudas, 20 páginas. Para esse garoto escrever 20 páginas, ele tem que ter lido no mínimo 1000. Só ele não consegue escrever 20. Porque o que é essas 20? Essas 20 é uma frase de conhecimento de cada coisa que li. E para montar 20 páginas de frase... Eu preciso ter lido muito. Né? Olha só. É uma preocupação que eu tenho quanto a isso. E visto hoje, diante de um cenário caótico, que também isso são notas que eu trouxe, porque eu tive que me preparar um pouquinho. Afinal de contas, eu estou lidando com uma doutora em ciência e tecnologia, e sem contar uma profissional de altíssimo nível. Então, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Sim, por conta do quê? Exatamente porque nós temos respostas imediatas. Então, nós hoje, adultos jovens, não é o meu caso, tá? Eu me tiro aqui porque eu não sou adulta jovem, já vou mais para senil. Mas os adultos jovens, né? Eles não se acostumaram, não sabem lidar com a frustração. E o que é a frustração? Me dá esse copo d'água. Não dou. Não, eu já não sirvo mais. Eu sou uma isso, eu sou aquilo. Cancelamento. Cancelei. Eu te tiro do meu Instagram num clique. Eu te bloqueio no meu WhatsApp num clique e você deixa de existir. Então, não estão mais preparados, ou melhor, nunca estiveram, né? Eles não têm mais resistência, não têm nenhuma sustentação para lidar com frustração. Então, mais grave do que isso lá no Instagram eu tenho 12.792 pessoas que me seguem. E eu sigo 4.697. Todas essas que eu sigo, eu preciso ver durante o dia. Quanto tempo eu levo para rodar o meu dedo e ver as pessoas que eu sigo, mais aquelas que me aparecem pela database. E Deus o livre se alguma dessas 12 mil e tralalá sair. Não, e Deus o livre se não botar um clique de curtir na foto dessas pessoas, porque elas vão deixar de me curtir também. Então tem esse entrelaçamento. Bem, eu levo todo esse tempo para fazer tudo isso. Ok. Mas isso não é o mais grave. O mais grave ainda é que... Não é o mais grave. O mais grave ainda é que eu vou olhar o post daquela pessoa e tem um copo de cristal que eu não posso ter. Tem um copo de cristal que eu gostaria de ter, mas não tenho dinheiro.
Tem um copo de cristal com uma bebida que eu não sei o que é. Como que eu não sei o que é aquilo ali? Meu Deus, isso Eu nunca fui naquele restaurante. Meu Deus, aquela saia. Ela já tem esse sapato. E aquele carro. E daí, pai Rafael, isso vai reverberando internamente, emocionalmente, e causa um efeito cascata devastador. Devastador. Por quê? Porque ativa em mim algo. Tá incapaz. Tá vendo? Escolheu errado a profissão. Mas tu devia ter ido. Mas como que tu não tem R$200 para pagar um sushi? Olha que absurdo. Ah, mas tu escolheu errado o marido. Não, porque a tua mulher também não trabalha. Mas também, tu teve que arrumar o carro que estragou. Ah, mas também porque tu comprou o sofá, não sei o quê. Isso vai... E isso, pai Rafael, vai criando uma profecia autorrealizante destruidora. Destruidora. Porque por mais que eu não esteja preocupada, eu não sou uma pessoa invejosa, quando eu olho para esse externo, que todo mundo só posta o que é bonito e belo, ou o recado que eu quero dar para alguém que eu não consigo falar frente a frente... Daí eu preciso das redes sociais para poder falar. E daí a frustração tá aí. Então eu não tenho coragem de dizer para ti, pai Rafael, olha, eu não gostei quando você me disse tal, fez tal pergunta. Porque eu não tenho coragem de te encarar. Daí eu boto lá no meu Instagram um post dizendo assim, tem pessoas que não têm a menor noção quando fazem perguntas. E daí tu e mais 7 milhões de pessoas que estão no meu Instagram vão ficar pensando, ai, será que eu perguntei? Será que é pra mim? Será que é pra mim? Será que é pra... De novo, mais uma ansiedade. Então, são gotinhas que a gente vai botando no copo, gotinhas, e daí eu tô ansiosa, não consigo dormir, daí eu fico mais na rede social. Daí eu tô ansiosa, não consigo trabalhar, daí eu perco o trabalho. Daí eu tô ansiosa, o meu relacionamento vira uma porcaria, daí é mais um problema. Daí eu tô ansiosa, e ali eu vou botando as gotinhas. E daí o senhor tava me perguntando antes, me falando antes de índice de suicídio. Suicídio é quando esse copo transborda. Olha só. Não vejo mais saída. Uhum. Não consigo mais dar volta. A minha vida não faz sentido porque eu não consigo ser, ter e fazer aquilo que o outro mostra para mim. Uhum. E de uma certa forma, essa tecnologia mal usada, vamos colocar assim, né, ela faz com que isso seja um acelerador desse próprio processo. Ele é um fermento. Eu vi que a sua tese de doutorado ela vem falando sobre um assunto que chama muita atenção pelo próprio título. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é esse ser em detrimento do ter, né, que me causou tanta curiosidade. Confesso que eu fui um desses ansiosos que estão aí pelo mundo. Sim. Então, Rafael, durante os 4 anos de doutorado, eu estudei justamente o ensino superior, né? Então, essa tecnologia, o uso tecnológico dos professores, dos alunos, dessa mediação de conhecimento, né? E como é que esses conceitos científicos, né, eram trabalhados dentro das instituições de ensino superior. Pesquisei na instituição que eu trabalho, né? E chegou um momento, mais para o final da minha tese, assim, que me parece que faltava alguma coisa para eu dizer tem algo de errado aqui, né? Tem algo faltando, porque se eu for olhar para Gestalt, que é o que eu vivo, porque não tem como fazer Gestalt sem viver Gestalt, fica meio incompatível, né? Me parece que faltava algo que fechasse aquela tese e dissesse assim, ó, tá aqui esse resultado, fiz essa pesquisa, cheguei a essa conclusão, mas, né, tem esse plus. Então, essa coisa de ir contra, né? Eu entendo, mas é contra a reforma, né? Aquela coisa assim, meio de estar buscando um outro caminho diferente daquele que todo mundo vai, né? E daí, justamente, foi fruto de uma transcendência, de uma conversa muito rica com a espiritualidade, e eu comunicando isso, assim, tá faltando algo, não tô conseguindo fechar, me parece que falta alguma coisa.
E daí, naquele momento, né, o sujeito, o ser, né, me diz assim, mas qual é a resposta final do teu trabalho? O que tu pretende comunicar? Eu pretendo comunicar que não é só ter tecnologia, não é só ter recursos, não é só ter possibilidades, metodologias ativas, não é só comprar o computador e entregar na escola. O sujeito tem que ser muito mais do que isso. E naquele momento, né, o ser me diz assim, tá aí, o que tá faltando? Eu disse, putz, é o ser em detrimento do ter. Ele fechou a tua Gestalt. Então, porque fechar Gestalt significa resolvido isso. Resolver esse... E daqui a pouco já abre um monte de outros. Isso aí, né, é mais técnico, né? Mas foi a resposta do tipo, fechou a tua Gestalt. E isso pode até, diante daquilo que a gente estava conversando agora mesmo, sobre essas questões de doenças hoje tão mais presentes na sociedade, e combando com aquilo que a gente falou agora sobre a tecnologia e os problemas que ela pode causar na vida, eu acho que é justamente isso. Não nos impede de ter todos esses mecanismos, não nos impede de usar tudo usufruir. isso. O que a gente não pode esquecer é que ainda somos. Eu queria colocar que setembro todo mês de setembro é o Setembro Amarelo, né? No Brasil, o Ministério da Saúde, ela coloca, visto a importância hoje desse cuidado com a saúde mental, ela coloca como Setembro Amarelo o mês de cuidados. E ali tem uma pergunta, né, você precisa de ajuda, né? Então eu queria primeiro pedir, né, se não sei nem se pode, se não pode, fica à vontade de dizer que não, mas também deixar o seu contato, para caso as pessoas que nos assistem necessitarem, né, desse profissional capacitado, qualificado, né? E também para essas pessoas que, na hora do aperto, na hora do apuro, na hora que a ansiedade bate, na hora que aquele minuto de fato de desordem acontece, se tem algum número que eles possam ligar, porque tem muitas ONGs, porque tem muitas associações. A CVV faz um trabalho muito rico nesse sentido, Pai Rafael. Eu não tenho o número agora, mas a gente pode deixar de repente no final ali. Pode né? deixar. Eu deixo o meu contato e o número do Perfeito. CVV. CVV não são profissionais da psicologia necessariamente, certo? São voluntários, mas que são treinados para fazer esse atendimento. De certo modo, a polícia militar passa também para os bombeiros, que também tem, né? Porque o 190 é um número muito fácil, todo mundo sabe. Eles já conseguem fazer o encaminhamento, assim como eles conseguem fazer o encaminhamento das pessoas que estão com violência doméstica, quando a pessoa fala com outros simbólicos. Sim. Eles também fazem esse encaminhamento. Então, as pessoas podem buscar o CVV, podem ligar para o 190 e pedir ajuda. Perfeito. As pessoas têm todas as clínicas, escolas das universidades, que aliás são trabalhos belíssimos, orientados por alunos, com profissionais que estão por trás deles, mas tem a Univale aqui na região, tem a Unifeb aqui na região, né, aqui em Balneário, que são instituições que têm curso de psicologia, a própria Unifeb em Brusque, que para que o aluno se torne um profissional da psicologia clínico, ele precisa necessariamente fazer estágios de clínica. As horas de clínica. Isso. E essas clínicas escolas funcionam muito bem. Muito bem. Eu queria lhe agradecer. Infelizmente, tudo que é bom também acaba, né? Mas não vamos dizer que acabou, porque vamos dar... como é que se diz? Continuidade, como se diz, né? O capítulo 2 logo vem aí. Então, assim, mas eu queria lhe agradecer muito. Para mim é uma honra lhe ter aqui para trazer esse conhecimento dentro de um tema tão sensível, de um tema tão necessário de ser discutido, né? E eu acho que a grande mensagem no final desse podcast antigamente dizia-se que quem necessitava de psicólogo era louco.
Acho que hoje é Hoje é dia. Não louco quem seja não louco. procura. Não seja louco de não procurar. Hoje quem não procura Né? não. Saúde mental é um fator determinante para todos aqueles que querem ter uma condição de vida. A gente termina aqui, então, mais esse Pode Ler, Conversa no Axé. E na próxima semana estaremos aqui de novo, novamente, todas as quintas-feiras, às 19 horas. E um beijo, um cheiro e que Oxalá lhes abençoe.